Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Os 10 Mandamentos. Os capítulos vão ao ar do dia 17 a 21 de abril. Então fica ligadinho para saber tudo que vai acontecer na novela Os 10 Mandamentos. No capítulo 135, Mequetre e Thaís ficam aflitos, sem terem o que comer. Apuque teme o poder do Deus dos Hebreus. Enutimire alerta Ur ao dizer que o irmão não cumprirá a promessa. Moisés e Arão avisam os escravos sobre a promessa do faraó. Eles dizem que o rei deixou os hebreus cultuarem Deus no deserto. O povo se enche de esperança e Moisés continua discursando. Corá aproveita a distração de todos e manda os filhos roubarem o cajado de Moisés. Nefertari se irrita ao perceber que só tem pão e frutas para comer. Radina sugere que o rei peça Jarri para trazer mandimentos. Assir e Elcana encontram o cajado de Moisés na casa de Joquebede. Bina nota a ausência dos filhos. Baquemute e Quene chegam à vila dos hebreus e avisam que o rei não permitirá que ninguém vá a lugar algum. Os escravos começam a dispersar, tristes e decepcionados. Pázer e os magos alertam Ramsés sobre o poder do Deus dos hebreus. O faraó se irrita e chama todos de covardes. Moisés pede para os familiares terem fé. Ele diz que a palavra de Ramsés não é confiável. O profeta avisa que Deus só vai parar quando os hebreus estiverem longe do Egito. Ur conversa com Nitimire e relembra das histórias contadas por seu pai. Leila revela os planos de Deus para Garrige. Corá entrega o cajado de Moisés a Eunete. Bina questiona Assir e Elcana pelo desaparecimento. Caroma avisa Nefertari sobre a presença de Eunete na porta do palácio. Os oficiais autorizam a entrada da vilã. Moisés se desespera ao notar o sumiço de seu cajado. Eunete revela sua descoberta ao faraó. Ramsés fica contente ao ver o cajado de Moisés e pergunta o que a megera deseja. Eunete diz ao faraó que foi enviada pelos deuses para ajudá-lo e diz não ser prudente ignorar estes sinais, e diz a Ramsés que deseja voltar para o palácio. Arão, Oséias, Eliseba e Eleazar procuram pelo cajado de Moisés sem sucesso. Miriam diz a Moisés que o cajado pode ter sido roubado, já que os egípcios podem ter concluído que o poder emana do objeto. Pensativo, Moisés concorda com o pensamento da irmã. Corá aparece na casa de Joquebede e se faz de surpreso com o sumiço do cajado. O libertador conta para Corá que o roubo não irá atrapalhar os planos de Deus. Ramsés e Nefertari avaliam o pedido de Eunete. Finalmente, o faraó permite a volta de Eunete ao palácio, que satisfeita entrega o cajado ao rei. Leila e Uri falam de Bezalel e sobre os planos de Deus para o rapaz. Eunete diz a Nefertari que a rainha precisa dela para protegê-la e deixa a filha emocionada. Oséias diz desconfiar que Corá tem algo a ver com o sumiço do cajado de Moisés, sem perceber que está sendo ouvido pelo suspeito. Os dois discutem e são interrompidos por Joquebede. Caroma fica surpresa com a notícia de que Eunete está de volta ao palácio. Garrige e Shibali ficam felizes com os mantimentos que receberam da Núbia. Radina pede a Garrige para preparar um prato especial para a convidada da rainha, deixando o cozinheiro surpreso, sem saber de quem se trata. Janes e Jambes examinam o cajado de Moisés. Pázer diz a Ramsés que não está satisfeito com o retorno de Eunete e deixa o faraó irritado. Leila fica chocada ao encontrar com Eunete no palácio. Como nos velhos tempos, Eunete destila seu veneno contra Leila.
No capítulo 136 da novela Os 10 Mandamentos, Pázer procura Nefertari e diz não concordar com a volta de Unete. O sacerdote pede que a filha convença o faraó a desistir da ideia, mas a rainha nega o pedido do pai. Bakhemut fica tenso ao ser questionado por Ikene se Unete tem algo contra ele, já que ela prometeu vingança antes de ser enxotada do palácio. O general fica tenso e se lembra da participação na morte de Sete. Leila conta a Nutmiri que Unete está de volta ao palácio com o consentimento do rei e deixa a princesa perplexa. Corá agradece os filhos por terem conseguido roubar o cajado de Moisés, mas as crianças respondem contrariadas. Nutmiri tira satisfação com Ramsés, mas o faraó não dá ouvidos à irmã. Leila confessa a Garrígio o seu medo pela volta de Unete ao palácio. Ramsés fica sensibilizado com o desespero de Nutmiri e ampara a irmã. Ur se mostra desesperado pelo que Unete possa fazer contra Nutmiri e deixa Uri preocupado, já que ela pode fazer algo contra o seu pai para atingir a princesa. Janes e Jambres fazem testes no cajado de Moisés para descobrir o seu verdadeiro poder. Nefertari explica para Amenhotep o retorno de Unete para o palácio e deixa o menino confuso. Karoma orienta Radina a tomar cuidado com Unete e deixa a serva receosa. Mequetre e Thaís conversam sobre as pragas e a egípcia diz que somente terão paz novamente quando o faraó libertar os hebreus. Os dois discutem e Mequetre diz a Thaís que não quer que ela leve os filhos à vila, escondendo que no fundo tem medo do encontro das crianças com Baque. Thaís conta que encontraram com Baque na vila e o rapaz os tratou com frieza, deixando Mequetre aliviado. Apuque revela a Jairo que está desanimado com o faraó, que não consegue combater o Deus dos hebreus e que preferia que os escravos partissem do Egito. Joquebede, Inês, Miriam e Abigail falam sobre o casamento de Débora. Pázer diz a Simute que o cajado não tem poder algum, mas pode despertar ainda mais a ira do Deus dos hebreus. Emocionado, Pázer abraça Simute e diz que estão desamparados pelos deuses. A Síria e o Cana escutam uma conversa de Moisés que diz que o maior problema não foi o roubo do cajado, mas por haver um traidor entre eles. Os meninos se olham temerosos e se afastam. Unete entra no quarto de Nutmiri completamente adornada e bela e pergunta triunfante para a princesa como ela tem passado. No capítulo 137 da novela Os 10 Mandamentos, Unete diz ao faraó que ouviu uma conversa em que Nutmiri está planejando fugir com a ajuda de Moisés, deixando o faraó com ódio. Nutmiri arruma os pertences com a ajuda de Leila e é flagrada por Ramsés. Moisés conta para Joquebede e Miriam que Deus castigará os animais dos egípcios na nova praga. Mãe e filha se espantam ao saberem que Nutmiri quer morar na vila dos hebreus. Leila sai e Ramsés avisa a irmã que não a deixará ir embora. Nutmiri se mostra decidida e afirma que o Deus hebreu irá protegê-la. Furioso, o rei ordena que os guardas prendam a princesa. Unete sorri vitoriosa ao ver Nutmiri indo para a prisão. Moisés, Joquebede e Miriam se preocupam com o risco que a princesa corre ao ser descoberta por Ramsés. Ur fica desesperado com a situação de Nutmiri e Leila desconfia que Unete esteja envolvida na história. Nefertari estranha ao encontrar Ramsés enfurecido. O faraó conta que foi traído por Nutmiri e já mandou prendê-la. Karoma ouve a conversa entre os dois e revela a atitude do rei para Leila. Nutmiri chega à prisão e chora desesperada. Moisés conta para Arão e os sobrinhos que Unete entregou o cajado para Ramsés. Itamar supõe que alguém a ajudou e Oséias diz que há um traidor entre os hebreus. Eliseba e Inês tentam imaginar como vai ser a vida no deserto rumo a Canaã. Arão teme que Ramsés reaja violentamente ao saber do plano de Nutmiri.
Mequetre vê que as obras estão paradas por causa das pragas e lamenta a crise nos negócios. Bezalel encontra o comerciante e diz que Baque ainda está chateado, o deixando mexido. Ur tenta convencer Ramsés a libertar Enutimire e o rei questiona se o joalheiro também irá traí-lo. Yunet implora para que Nefertari a perdoe. Irritado com a demora da resposta, Ramsés demite Ur e o expulsa do palácio. No capítulo 138 da novela Os 10 Mandamentos, Zelofeade, Bezalel e Aiolabe são alvos da ira dos egípcios. Nefertari aceita se reconciliar com Yunet. Pázer e Simute ficam aflitos ao descobrirem que Enutimire está presa. Judite e Ana ficam enjoadas ao verem Apuk e Jairo chegando em casa bêbados. Safira percebe que Assir e Eucana estão tensos e questiona o sobrinho. Enutimire e Ur se emocionam ao se reencontrarem. A princesa fica chocada com a notícia de que o companheiro foi expulso por Ramsés. Leila se espanta ao saber que será dama de companhia de Yunet, tendo que servi-la. Ramsés se reúne com os magos e sacerdotes para tentarem evitar a nova praga. Leila tenta contestar Yunet, mas ela revela que é dona de tudo que já pertenceu a Enutimire. Ur sofre ao ter que se despedir de Enutimire. Mequetre avisa Ramsés que os negócios estão em crise por conta das pragas e o rei tenta tranquilizá-lo. Abigail suspeita que esteja grávida. Leila confessa para Uri que não sabe se vai conseguir aguentar trabalhar para Yunet. Uri se impressiona ao saber que Ur sairá do palácio e é chamado por Ramsés. Pázer pede que Nefertari interfira na decisão de Ramsés e ajude Enutimire. A rainha se nega a ajudá-la e assume que quer ver Moisés sofrer por tê-la rejeitado, deixando o sacerdote aterrorizado. Pázer se surpreende com a atitude de Nefertari e alerta a filha sobre o caráter de Yunet. Safira pressiona os sobrinhos e Assir e Eucana confessam que roubaram o cajado de Moisés. Ramsés questiona Uri ao perguntar se agiu certo em expulsar Ur do palácio. Em conversa com Caroma, Leila lamenta a decisão de Yunet. Uri promete permanecer ao lado de Ramsés e desnegar o Deus dos hebreus. Enquanto executa seus afazeres, Leila é humilhada pela mãe da rainha. Pázer visita Enutimire na cela. Uri se mostra firme na decisão de permanecer ao lado dos egípcios. Leila se arrisca e decide visitar Enutimire. A hebreia pede a Garrige para preparar uma cesta com alimentos para a princesa. Moisés se abre com Oséias e diz sentir falta de Zípora e dos filhos. Ana e Judite lamentam o comportamento de Apuk. Joquebede sugere que Miriam tire Ur do coração. Eleazar conta a história de José do Egito para Finéias dormir. No capítulo 139 da novela Os 10 Mandamentos, Nadab, Abiú e Tamar sonham com suas futuras esposas. Arão e Eliseba fazem juras de amor. Ramsés conta para Nefertari sobre a nova ameaça de Moisés. Simute tenta reanimar Pázer. Yunet e Baquemute se beijam às escondidas. Assir e Eucana vão ao encontro de Corá. Eles pedem para o pai devolver o cajado de Moisés. Corá avisa que o objeto já está nas mãos do faraó. O traidor se irrita ao perceber que as crianças contaram o segredo. Leila pede para Caroma ajudá-la a visitar Enutimire. Mequetre avisa que não quer mais Judite e Ana trabalhando para sua família. Zelofeade e Abigail conversam sobre o futuro dos escravos. Iquene ajuda Leila a se aproximar de Enutimire. Corá vai até a casa de Joquebede para falar com Moisés. Ele assume o roubo do cajado. Leila encontra com a princesa na cela do palácio. Envergonhado, Corá deixa a casa de Joquebede. Moisés diz para Oséias que não confia no rapaz. Yunet pede para Baquemute vetar toda a comida destinada à princesa Enutimire.
A família de Moisés permanece ansiosa com a chegada da nova praga. Baquemute e Quene presenciam a morte do cavalo do rei. Ramsés se desespera ao ver seu animal sem vida. Um egípcio não acredita ao notar que todo o rebanho está morto. Os animais dos hebreus não são atingidos pela praga. Thaís se desespera ao perceber que a gata Mecal está morta. O faraó faz carinho em seu cavalo morto e esbraveja enfurecido. Nefertari se apavora ao saber que todos os animais estão morrendo. Ramsés diz que Moisés não irá impedi-lo de nada e decide manter o cortejo. Paaser avisa que o touro sagrado morreu e Ramsés se desespera. Inconformado, o rei cancela tudo e decreta luto em todo o Egito. Ur fica emocionado ao entrar pela última vez na oficina do palácio. Semut entrega o cajado para que Ur o devolva a Moisés. Ionete reclama do cancelamento do cortejo e descobre que Ur está de saída do palácio. Bom, essas emoções que virão por aí na novela Os 10 Mandamentos. E você, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. Até o próximo vídeo.